Claro, sim. Eu já deixei preparado aqui a palavra, não é? Hoje eu dei o título Uma Fé em Ação. Eu disse anteriormente que toda pessoa que tem a fé, ela precisa exteriorizar essa fé, ela precisa manifestar essa fé. Porque senão ela vai ficar só em palavras, e a fé sem obras é morta. Então hoje nós vamos ver o caso de alguns homens aqui, que eles têm um encontro marcado ali com Jesus. Eles já sabiam que Jesus ia passar por ali, provavelmente, porque o texto nos dá essa pista. Certamente eles sabiam que Jesus ia passar por ali, e eles se aproveitaram então dessa chance, desta oportunidade. Sabemos que na vida nós temos oportunidades, não é? E às vezes oportunidades vai passar uma vez só. Pode ser que tenham outras, mas como essa aqui era só essa. E eles abraçaram esta oportunidade. Bem, quem vai trazer o texto para nós aqui hoje é o livro de Lucas. Lucas capítulo 17 e o versículo é de número 11. Vamos ler o texto. Diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. Bom, que coisa triste, né? Eles pararam de longe, pararam distantes. Talvez eu esteja falando com alguém que está se sentindo distante, está se sentindo longe, está se sentindo desprezado. Esses homens aqui, eles não podiam chegar mais perto porque a lei proibia. Eles são leprosos. E essa distância de Jesus, distância das suas casas, distância das suas famílias, distância das pessoas que o amavam. Então, devia ser uma situação muito triste, dolorosa, angustiante. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus veio até para os distantes. Jesus ele chega aonde o médico não chegaria. Jesus ele chega às vezes aonde o homem não conseguiria ir. E Jesus vai neste local justamente para poder abençoar. A misericórdia de Deus, ela chega em lugares distantes, não é? Então esses homens, eles saudam o Senhor Jesus de longe, e uma esperança ali que Jesus orasse, Jesus chamasse eles para fazer uma oração, uma intercessão, mas não é isso que o texto vai dizer. Vamos continuar aqui no livro de Lucas, porque Lucas agora, o versículo de número 13, diz assim: E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Poxa, que bênção! A bênção não vem, às vezes, aqui nesta passagem, a bênção não veio no momento da oração. Aliás, nem teve oração. Jesus nem orou. Mas a bênção veio no caminho. Caminhe com Jesus. Continue caminhando no Evangelho. O caminho é um pouco apertado, é estreito, mas a bênção ela vem no caminho. Não veio na oração. Talvez eles pensaram, ele vai orar, ele vai nos abençoar, ele vai estender a mão. Nada disso. Jesus disse: vá lá e mostra ao sumo sacerdote. A questão aqui não está em sentir se foi ou não curado, mas em obedecer. E a obediência, ela vai anteceder um milagre. Bom, eu não tenho tempo de ler todo o texto, mas a história ela vai avançando e nós sabemos que só voltou um. E esse único homem que volta é samaritano, ele não se dava com os judeus naquela época. E é interessante porque Jesus ele pergunta: cadê os 9? E não tem resposta. O que isso quer nos dizer? Que Jesus ele se importa, ele percebe com quem volta para agradecer. Bom, a verdade é que quem sempre volta para agradecer, recebe mais ainda do Mestre. Fique com esta palavra no seu coração, continue caminhando com Jesus e certamente
a bênção que você está esperando, a bênção que você está aguardando, ela vai chegar. É só uma conotação, porque o versículo de número 19 chamou minha atenção. O último versículo dessa passagem em questão fala algo muito importante. O versículo 19 diz assim, disse-lhe, o finalzinho, né? Levanta-te, a tua fé te salvou. Que lindo. A diferença dos 9 para esse aqui, os outros foram curados fisicamente. Esse foi salvo, a alma foi curada. A alma deste homem foi limpa por completo, diferente dos outros 9. Então isso aqui nos ensina que sempre quem volta para agradecer, o Senhor Jesus repara e sempre recebe mais. Que você seja muito abençoado nesta tarde com esta palavra, em nome de Jesus. Bom, agora chegou aquele momento que alegra muito meu coração aqui na Programa Deus. Sim, eu já deixei preparado aqui a palavra, não é? Hoje eu dei o título Uma Fé em Ação. Eu disse anteriormente que toda pessoa que tem a fé, ela precisa exteriorizar essa fé, ela precisa manifestar essa fé, porque senão ela vai ficar só em palavras, e a fé sem obras é morta. Então hoje nós vamos ver o caso de alguns homens aqui, que eles têm um encontro marcado ali com Jesus, eles já sabiam que Jesus ia passar por ali, provavelmente, porque o texto nos dá essa pista. Certamente eles sabiam que Jesus ia passar por ali e eles se aproveitaram então dessa chance, desta oportunidade. Sabemos que na vida nós temos oportunidades, não é? E às vezes oportunidades vai passar uma vez só. Pode ser que tenham outras, mas como essa aqui era só essa. E eles abraçaram esta oportunidade. Bem, quem vai trazer o texto para nós aqui hoje é o livro de Lucas. Lucas capítulo 17 e o versículo é de número 11. Vamos ler o texto. Diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. Bom, que coisa triste, né? Eles pararam de longe, pararam distantes. Talvez eu esteja falando com alguém que está se sentindo distante, está se sentindo longe, está se sentindo desprezado. Esses homens aqui, eles não podiam chegar mais perto porque a lei proibia. Eles são leprosos. E essa distância de Jesus, distância das suas casas, distância das suas famílias, distância das pessoas que o amavam. Então, devia ser uma situação muito triste, dolorosa, angustiante. Mas a boa notícia é que o Senhor Jesus veio até para os distantes. Jesus ele chega aonde o médico não chegaria. Jesus ele chega às vezes aonde o homem não conseguiria ir. E Jesus vai neste local justamente para poder abençoar. A misericórdia de Deus, ela chega em lugares distantes, não é? Então esses homens, eles saudam o Senhor Jesus de longe e uma esperança ali que Jesus orasse, Jesus chamasse eles para fazer uma oração, uma intercessão, mas não é isso que o texto vai dizer. Vamos continuar aqui no livro de Lucas, porque Lucas agora, o versículo de número 13, diz assim, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Poxa, que bênção. A bênção não vem, às vezes, aqui, nesta passagem, a bênção não veio no momento da oração. Aliás, nem teve oração. Jesus nem orou. Mas a bênção veio no caminho. Caminhe com Jesus. Continue caminhando no Evangelho. O caminho é um pouco apertado, é estreito, mas a bênção ela vem no caminho. Não veio na oração. Talvez eles pensaram, ele vai orar.
Ele vai nos abençoar, Ele vai estender a mão, nada disso. Jesus disse, vá lá e mostra ao sumo sacerdote. A questão aqui não está em sentir se foi ou não curado, mas em obedecer. E a obediência, ela vai anteceder um milagre. Bom, eu não tenho tempo de ler todo o texto, mas a história ela vai avançando e nós sabemos que só voltou um. E esse único homem que volta é samaritano, ele não se dava com os judeus naquela época. E é interessante porque Jesus ele pergunta, cadê os 9? E não tem resposta. O que isso quer nos dizer? Que Jesus, ele se importa, ele percebe com quem volta para agradecer. Bom, a verdade é que quem sempre volta para agradecer, recebe mais ainda do Mestre. Fique com esta palavra no seu coração, continue caminhando com Jesus e certamente a bênção que você está esperando, a bênção que você está aguardando, ela vai chegar. É só uma conotação, porque o versículo de número 19 chamou minha atenção. O último versículo dessa passagem em questão fala algo muito importante. O versículo 19 diz assim, disse-lhe, o finalzinho, né? Levanta-te, a tua fé te salvou. Que lindo. A diferença dos 9 para esse aqui, os outros foram curados fisicamente. Esse foi salvo, a alma foi curada. A alma deste homem foi limpa por completo, diferente dos outros 9. Então isso aqui nos ensina que sempre quem volta para agradecer, o Senhor Jesus repara e sempre recebe mais. Que você seja muito abençoado nesta tarde com esta palavra, em nome de Jesus. Bom, agora chegou aquele momento que alegra muito meu coração aqui na programação.